noite, belas! Boa noite. Segundou! Com muito prazer, né, Com Débora? todo o prazer que a gente merece para começar mais uma semana. E essa semana temos algo muito especial para começar, Uma novidade muito linda, Nossa, né? uma novidade Que brilhosa, enfeita as mulheres, que aumenta a autoestima. elegante, né? Elegante. Deixa a gente se sentindo bem. Que é o quê? As nossas joias! Olha As isso! nossas peças, quase uma peça de arte. Olha que lindo, gente. Olha só. Eu Quem coloquei é? um monte, vocês nunca me viram com tanto brinco assim. Né? A Lazy, A Lazy não usa, a É. Débora usa. eu tô influenciando ela nisso pra ela furar tudo a orelha, igual eu. A Débora tem 3 furos, não é? 4, né? 3, mas eu quero fazer mais 2 em cada um. Dou conta não. Então, meninas belas, tá aqui, né, as nossas joias. A Mineia de Toledo está patrocinando esse episódio com essas lindas joias e nós estamos muito felizes. Então também sigam ela no Instagram. Se vocês forem lá comprar alguma peça, vocês terão 70... Mentira. Calma que a gente ainda não tem o cupom de É desconto, mentira, mas a vai gente vai conseguir o cupom de desconto e a gente passa pra você. Exatamente, então aguardem. Mineia ela. Joias no Instagram, tem peças lindíssimas. E a gente ficou mais Chegando gata no final ainda, do né? Mais ano, bela né? ainda. Final do ano. Verdade. Uma peça muda toda a sua roupa, hein? É verdade. Verdade mesmo. E Então- o canal, como que tá o canal, Débora? Gente, olha aí, eu de novo esquecendo os como é que é? Recados para o Recados paroquiais. Vamos lá, gente. Curtir, comentar, compartilhar. Mandar pra Assina o amiga. sininho, manda pra amiga. Vamos contribuir, vamos colaborar aqui pra gente espalhar todas essas informações que a gente traz aqui com muito amor, com muita dedicação, com muita energia pra vocês toda segunda-feira. Com muito prazer. Com muito prazer. Segunda não é mais chata. É Não, mais a gente- legal. A gente já ressignificou as segundas-feiras, né? De quem Segunda-feira, tá aqui com a pra gente. dar um monte de ideia pra ir até a sexta. Isso aí. Vai treinando até a sexta, na sexta você executa. O que Isso, você porque acha? sexta começa com sexo, né? Então, Isso. você já sabe o que tem que fazer no final de semana, Isso aí. né? Vamos lá para a nossa convidada especial de hoje, então? Hoje a nossa convidada é muito especial. Quero agradecer muito que ela veio até nós, ao nosso pedido, né? Sim. Que não é fácil. Mas eu quero apresentar para vocês uma colega de profissão, dermatologista, doutora Carla Biong. Muito Olá. obrigada por estar aqui, Obrigada. deixar as crianças em casa e vir nos ajudar a dar informações boas, de qualidade para todas as mulheres e os homens também, tá? Pode ficar aí na sala. Olá, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada em poder participar desse Prazercast com vocês. Ai, Espero poder contribuir com informações de qualidade e que... Confiáveis. Exatamente. Afinal, Carlinha, querida, por que você escolheu a Dermato? Bom, Ou a Dermato que te escolheu? Não, eu que escolhi a dermato. Eu acho que a dermatologia é uma especialidade muito versátil. Você não fica fazendo sempre a mesma coisa. Cada paciente que entra são necessidades diferentes, abordagens diferentes, procedimentos diferentes. Então, isso me fascina. Motivou. Exatamente. E não fica só na consulta, né? Não, a gente tem... Você tem cirurgia. Cada paciente Exatamente. Como é um... Afinal, por exemplo, eu fui estudar antes de vir aqui para conversar com ela, e a dermatologia tem vários ramos, né? Vários braços. Até doença sexualmente transmissível tem ambulatórios específicos e tem médicos dermatologistas que assim o fazem. Como que é essa divisão da dermatologia? Como que tá esse painel? Olha só, a dermatologia ela é responsável por cuidar da saúde da pele, cabelos e unhas, todos os anexos da pele, né? Então a gente tem durante a faculdade e durante a especialização a gente trabalha na dermatologia a questão cirúrgica, né? Tratamento tanto estético quanto reparador, patológico. curativo, cirurgias de câncer de pele, lesões, né? Que podem ser estéticas e outras que causam algum incômodo. Então a gente tem a parte cirúrgica, a gente tem a parte clínica, que é onde a gente trabalha, a gente cuida de doenças, muitas vezes a gente consegue a cura, outras vezes a gente consegue uma melhora da qualidade de vida, enfim. E temos a parte estética também, que é onde a gente trabalha questões
de melhora da qualidade da pele, da aparência, Da flacidez, rugas, né? E outros sinais aí que o tempo vai mostrando pra gente, manchas. Então, a dermatologia é bem ampla. Bem ampla. Dá para fazer. Porque é interessante isso. A gente trata de pessoas que estão de mamando a caducando, né? Exatamente. Literalmente. Exatamente, as as crianças. Aos idosos. É bem versátil, bem dinâmico, né? Então, o teu Exatamente. consultório passa a ser dinâmico, não é uma coisa tão estática, e eu acho que é por isso que vocês gostam. Eles são apaixonados pela dermato. Exatamente. E eu, lá embaixo, também faço, que ela faz. Eu lá embaixo, eu fiquei pensando lá embaixo, demorou 2 segundos pra eu ver cada você que eu lá descer. embaixo. Então eu aprendo muito, eu quero agradecer, né, pelos dermatologistas que começaram e os ginecologistas que foram para o bem-estar das suas pacientes, né? Exatamente, porque na região íntima a gente pode tratar questões de escurecimento da pele, que pode ser um incômodo, né? Tanto para homens quanto mulheres, questão de ressecamento, tem vários tratamentos que a gente pode, flacidez, então tem vários tratamentos que a gente pode instituir ali na região íntima também. A gineco e a dermato estão com vários nuances que se repetem, né? Exatamente. A gente se complementa, né? É um trabalho. Exatamente. E também na restauração, né? Na cirurgia íntima, na medicina íntima, né? Você tem a restauração da função da genitália, né? E tem vários dermatologistas que estão fazendo também, pensando nesse bem-estar íntimo, né? Exatamente. Que interessante. E doutora Carla, nos conte um pouquinho quais são, assim, os cuidados que a mulher pode ter ou que precisa ter nas diferentes fases da vida, né? Então, a adolescência, a gestação, depois a menopausa. O que você pode nos ensinar aqui? Então, vamos lá. Eu vou começar, assim, com cuidados básicos, que seriam a higienização da pele, hidratação e fotoproteção. Isso aí, em qualquer idade, de bebê a idoso, todo mundo precisa fazer, tá? Em relação à adolescência, a gente pode ter alguns cuidados específicos, porque a gente começa a ter ali uma questão hormonal, que vem aí, né, ascendendo ali, e aí a gente pode ter problemas como acne, né? Alguns pacientes passam a apresentar rosácea, entre outras... Queda de cabelo, entre outras doenças dermatológicas. E ali, por exemplo, com acne, a gente já vai usar um sabonete para higienização específico, um creme de tratamento noturno, muitas vezes. Muitas vezes a gente precisa também de medicações orais para o controle ali de alguma patologia. Pode falar. No adolescente acontece muito a bromidrose, que é o cheiro ruim na axila, que também vocês tratam, né? Também. Existem maneiras de a gente tratar topicamente, com medicamentos. A gente tem que eliminar ali a bromidrose, na verdade, ela é causada pela metabolização do suor por bactérias que estão ali. Então, assim, ninguém sua com um cheiro ruim. Odor, né? Isso. O suor não tem odor. O que fica é a metabolização daquele suor ali. Então, a gente pode tratar com medicações tópicas, muitas vezes orais, e até alguns procedimentos estéticos entram aí, como a toxina botulínica seria uma opção. Eu cuido também dos adolescentes nessa fase e eu percebo que altera muito a face deles a acne. E eles ficam muito desconfortáveis. Então, eu acho que um cuidado que a mãe e quem estiver ao redor, de não minimizar aquele problema. Procura dermatologista, porque senão a autoestima deles fica muito ruim. A autoestima deles já é ruim, já né? é ruim. Daí eles enchem de acne, aí o outro amiguinho dá apelido, entendeu? Então agora eu faço um pedido às mães, sabe? Leva, não menospreza a queixa do seu filho que não tá saindo. Às vezes chega a ter fobia social por causa da acne. Sim. E às vezes os pais, eles fazem esse movimento mesmo de menosprezar. Todo adolescente tem isso, é assim todo mesmo. Todo adolescente é chato, não vai passar, o cabelo mais oleoso também, né? Por causa da testosterona, tudo isso. Então, acne é uma questão muito frequente e eu sempre digo isso, que a acne, ela é comum,
né? Mas ela não é normal, gente. A acne é uma doença, é uma Dói. patologia, né? Isso afeta muito a questão psicológica. E o tratamento da acne, enquanto lesão, é muito menos custoso, tanto psicologicamente quanto financeiramente, do que o tratamento da cicatriz de acne. Sim. Porque aí, muitas vezes, a gente passa a fazer muitos procedimentos sem uma grande melhora. E aquelas marcas são para a vida toda. É uma cicatriz, É uma né? cicatriz. Então, o ideal começou a ter aqueles cravinhos, aqueles pontinhos pretos no rosto. Pode procurar o dermatologista, que já existe o tratamento, aquilo ali já é o início da acne. E as meninas, a depilação também existe, né? A hidroadenite na região da genitália, que dói muito. O que é a hidroadenite? São os pelos, né? Os pelos que fazem bolas, assim, de infecção, né? Que eu vejo, assim. A hidroadenite, ela é uma doença de glândulas sudoríparas, tá? E aí pode levar à formação de pústula, erosões, lesões grandes. E dolorosas. Ela pode acontecer geralmente são nas axilas, região genital e abaixo das mamas. Então, muitas pacientes acabam usando até absorvente embaixo das axilas para poder essa semana sobreviver à doença. Mas tem tratamento. Tem. Recebi essa semana uma paciente com isso, que a mãe chorava, entendeu? Por causa da adolescente que tem. E é bem importante. E também a gente fala, é só um pelinho. Ou é só um... E é muito desconfortável. Não é. Não dá. Não dá pra gente nunca menosprezar a dor do outro. Né? Então a gente tem que ter empatia, tem que acolher e procurar a melhor maneira de lidar com aquilo e de tratar aquilo, se possível, né? Ela foi no consultório porque quando tem a tensão pré-menstrual ali, fica muito pior. Então, aí que ela foi em mim e mostrou para mim as lesões, entendeu? Porque senão, às vezes, a pessoa não sabe nem onde ir, né? Sim. Vai no clínico geral, mas tem várias abordagens isso. E muitas vezes o clínico geral ali não entende a fisiopatologia e a dimensão da doença, né? Porque é uma extensão, isso aí é uma colaboração aí entre a dermatologia e a ginecologia, o tipo de abordagem que a gente faz com a paciente. Existem cirurgias também para o tratamento, então... Sim. É bem amplo os tratamentos, mas você tem que ter acesso a eles, né? Isso, sabe? Ter um diagnóstico correto. Exatamente. Procura o profissional adequado, né? Exatamente. E doutora, agora aquela curiosidade que você falou dos cravinhos, né? As mães. Esprema ou não esprema? Fala que sim. Fala que sim. Eu tô com filha de 16 anos. Fala que sim. Sabe aquela coisa? Então, sabia que isso... eu esqueci o nome agora... do prazer que isso gera, mas tem um nome específico de pessoas que sentem prazer. Mas tem um monte de videozinho na internet. Eu não tenho. Tem gente que diz que relaxa vendo isso. Tem um nome pra isso, esqueci. O que você nos diz dermatologicamente? O ideal é que faça a retirada desses comedões, que são os cravos, mas de maneira adequada, numa limpeza de pele, num ambiente mais... esterilizada. Isso. Mais uma limpo, asepsia adequada. Porque no caso, a gente pode provocar uma infecção ali e piorar a situação. Então, é só lavar ou não? Nós mães, não, né? Cadê eu pegar aquele... Coloca aí. Não pode, coloca isso daí. Meu Deus, eu vou ter que controlar meus impulsos. Vou passar uma terapeuta pra você. Obrigada, é bom. E depois da adolescência? Depois da adolescência, a gente tem a mulher na fase reprodutiva aí, né? Muitas vezes, durante a gestação, a gente tem que ter alguns cuidados específicos com a pele, caprichar ainda mais na hidratação, né? Principalmente ali do abdômen, que vai ter uma distensão muito grande da pele. Não existe uma maneira de prevenir estrias, né? Falar assim, se eu passar isso, eu tenho garantia de que eu não vou ter estrias. Não existe essa resposta. É a pergunta de 1 milhão, né? Então, assim, não tem isso. O que a gente faz é a hidratação,
Mas aí a gente vai ter questões como ganho de peso, que vai influenciar, questão genética, né? Então, são outras questões aí que entram nesse rol. Alguns medicamentos a gente não pode usar durante a gestação, né? Que por mais que sejam medicações de passar, a gente tem absorção, né? Então, muitas pessoas acham que posso passar qualquer coisa no rosto. Não pode. A gente não pode usar ácido retinóico, né? Ureia, determinadas concentrações de ureia. Ácido glicólico a gente pode usar, mas também até determinadas concentrações. Então, assim, procure o seu médico para fazer a adequação do seu tratamento ali durante a gestação, porque pode mudar a sua rotina de skincare que você está fazendo durante a sua vida aí. Doutora, você falou da estria, agora eu lembrei de novo da fase da adolescência, que é onde aparecem as primeiras estrias, né? Também não tem, então, muito o que se fazer para prevenir. Para prevenir, isso assim, muitas vezes o crescimento pode levar ao surgimento de estrias, mas o ganho de peso também é um dos fatores que pode acontecer. O que acontece é que a gente pode intervir quando essa estria começou a aparecer ali. Aquelas estrias vermelhas são as estrias recentes. A gente tem um protocolo de tratamento que vai ser mais eficaz do que as estrias brancas, né? Mas assim, também estria é uma cicatriz, é um rompimento ali das fibras. Sim. Agora eu vou falar endocrinologicamente. Quando elas entram na primeira menstruação, ali na menarca, tem muita alteração do cortisol. Então elas fazem um Cushing transitório. Daí aparece um monte de estria. Entendeu? Então, se você conseguir pegar isso e modular o cortisol, tu ajuda muito a paciente. Então, faz um boom, né? Que ela era criança, de repente cresce, né? Tudo aquilo, a mama, estrias aqui, assim. Então, aquilo é um Cushing transitório, no caso do cortisol, que a gente tem como melhorar. Então, mais uma vez que nós vamos conversar. De novo associa, né? A gineco e a dermato. Legal. Tá, e aí passamos para a questão da mulher mais madura e logo vai entrando ali. Eu tô em que fase? Reprodutiva não, pelo amor de Deus. Né? Você tá já madura, meu bem. Só para te avisar. Ah, tá. E aí a gente vai tratando questões ali já dos sinais do envelhecimento. A gente pode já dar uma focada ali no tratamento de manchas, aparecimento dos primeiros sinais, com algumas ruguinhas que vão aparecendo, tratamentos com alguns procedimentos estéticos para reposição, readequação, né, dos volumes da face, uso de bioestimuladores de colágeno, né, injetáveis e com tecnologias. Essa fase que você está falando é ali dos 30 aos 40, quase 50 anos, tá? Porque aí a gente já começa a ter uma perda já. A partir dos 30 anos, gente, infelizmente, a realidade é que a gente começa a perder 1% de colágeno ao ano. Então, vai fazendo as contas aí, quanto que já foi perdido, e a gente precisa repor, a gente precisa estimular nossa pele a voltar a produzir, né? Para a gente conseguir ter melhor tônus, uma melhora da elasticidade, da firmeza da pele. Então, nessa fase aí, a gente já trabalha com essa reposição de colágeno e tratamento das linhas de expressão. Enfim. Reposição de colágeno é sempre injetável ou tem uso tópico? Como é que... Ou via oral? Ó, a gente a pergunta de milhões. Como, a pergunta de milhão. Como a gente repõe colágeno? Já que eu fiz as minhas contas aqui. Então vamos lá. Eu avisei, não deprime. A gente pode estimular a produção, né, a nossa produção própria de colágeno com o uso de bioestimuladores injetáveis, né? A gente pode usar fazer esse estímulo com o uso de tecnologias como ultrassom micro e macrofocado, laser também é possível a gente fazer essa estimulação. E existe a possibilidade aí do colágeno oral, ainda meio controverso os estudos, mas eu prescrevo, quando o paciente está fazendo
tratamentos de bioestimulação de colágeno injetável ou com tecnologias, eu acho que a gente dá a matéria-prima para o nosso organismo para garantir que esse colágeno vai ser produzido. E eu acho que nessa hora que ela está tratando e fazendo, ela acaba tomando mais água, então vai hidratar mais, então tem um somatório, sim, né? Sim, é uma sinergia aí de acontecimentos que levam à produção do colágeno. Então a gente tem que... De autocuidado, De né? autocuidado, exatamente. De autocuidado. Tanto alimentação, né? Uma alimentação regradinha ali, saudável, com todos os Pouco macronutrientes que a gente precisa, pouco açúcar, que leva ao envelhecimento também. Claro, a oxidação, né? Radicais livres. É, Com gente, não tem certeza. jeito. É café sem açúcar mesmo, é o chocolate amargo. É pouco sal. Nem E sei. atividade não- física e tomar água. Exatamente. E depois É a próxima simples, é fase. simples. É simples assim, gente. E depois dessa fase, nós vamos para o climatério. Exatamente. Aí altera muito de novo a altera pele. muitas alterações em decorrência da baixa hormonal, né? De estrogênio e progesterona que a gente tem. E aí a pele começa a ficar muito mais seca, né? Uma pele que tem o aparecimento das rugas, ela vem com maior proporção. Pele e Flacidez. mucosa, né? Porque a mucosa também fica mais seca, assim como da vagina, boca, olhos, tudo fica Tudo. mais seco. E aí podem aparecer alguns pelos no rosto, uns pelos mais grossos, né, no queixo. Cabelo a flacidez, também, né? cabelo vai afinando, a gente tem alopecia senil, então tem várias alterações aí. Unhas frágeis, porque a unha também envelhece. Então a gente tem várias alterações aí na pele, no Então não climatério. adianta ir só na doutora Carla. Você terá aqui na doutora Leise. Aê! Se não, a doutora Carla põe botox, estimulador e não vai segurar. Daí você vai lá brigar com ela achando que ela diluiu mais. É o estradiol, a testo e a progesterona aqui desceram ladeira abaixo. Elas brigam com a cabeleireira, né? Porque o cabelo não fica mais, entendeu? Daí o cabelo não fica o tempo que ficava antes daquela cor. O que ela fazia de procedimento estético, elas chegam para mim falando que não dura o mesmo tempo. E na verdade, não é o procedimento estético dermatológico, né? É a outra parte que a gente tem que associar. Exatamente. E muitas vezes os pacientes falam assim, tá, eu vou fazer isso aqui, mas é uma vez só. Gente, não, a gente continua envelhecendo. Daqui 6 meses, assim, daqui 6 meses, a gente tá 6 assim. Daqui 6 meses a gente tá 6 meses mais velha. Então a gente tem aparecimento de outros sinais que foram acumulados aí ao longo do tempo. Doutora, já tem consórcio? Já tem consórcio no dermatologista? Porque eu tenho que entrar com as minhas mãos pra me agarrar e ficar, entendeu? Você faz uns consórcios de quantos? Não sei. 300 vezes, né? Porque o resto... E essa filmagem aqui do podcast é deprimente, né? Depois você olhar, porque o querido... Porque o querido PH, ele não põe filtro na nossa cara. Ele não põe filtro na nossa cara. E então é assim mesmo que é, tá? É uma baita Aqui tem uma sacanagem. ruga que vida eu como já ela marquei pra tirar e assim. Por isso que eu não me assisto. Entendeu? Porque senão amiga, quanta ruga eu também vou não, ver. é muito difícil. Se assistir, você vai ver gravando, assim. E como a gente é... Eu É que pelo menos sou. autocrítica, né? Eu sou muito crítica comigo mesmo. Eu falo, que nhaca. Só lembrando que, né, excesso de autocrítica tem a ver com baixa autoestima. Então, né, fica a dica. Viu? Terapia para as duas. E no climatério você também repõe colágeno? Também. Creatina. A gente coloca todos os tratamentos que já vinham sendo indicados, a gente pode ainda dar um complemento. Um boom, exatamente, ali para o climatério. Gente, sempre tem tratamentos que a gente pode melhorar a qualidade da pele, a qualidade daquilo que a gente vê. Isso aí, para a gente não precisar de filtro. Só o filtro solar que a gente não pode esquecer. Aí, gente, esse filtro solar, né? Com cor ainda, aquele tá? Só pra avisar. cri agora, né? Sim. Alguém aqui, né, já foi pro sol sem? Filtro solar? Capa? Nunca. Quando eu era pequena, você aqui de Assis, né? Ai, deixa eu contar uma história. A gente ia pro Iara. Você também é daqui? Não, você é de Curitiba, né? Ah, não, mas eu, a infância, vivi aqui.
Isso, Sim. 1980. Não vou Não, dizer também quantos não, anos. né? Também não, né? Não exagera, né? Criaram em 1980, Lá pelos 82. anos 2000, né? Ai, desculpa, anos 2000. A gente, eu nunca me esqueço, a gente ia dentro do Fusquinha assim, e daí contava quem fazia, olha aqui, ó, quem fazia mais bolha, entendeu? Que não usava. Contava quem fazia mais boa. Sim, era 4 irmãos, e Competição. fora que... Gente, mas, gente, quando foi. criança, quantas vezes não vimos até nossos pais usando Sim. bronzeador, né? Gente, Quantas- tinha uma galera que fazia uma mistura de um negócio Aquele raíto lá, de sol. Raíto de sol, que é, isso aí é. Ah, Eu não, mas eu via manteiga de carité. Curucum. Curucum. Isso, já saía Isso aí eu já bronzeado, fiz isso aí, gente. já ficava bronzeado na Jura? hora. E quem se queimava com a folha de figo? Essa eu não conheço. Sim, elas passavam, queimavam de segundo grau. Gente, ai, o que É terrível. tenso, é Olha lá, o JP da minha tenso. põe filtro, JP. Não é JP? JP, Tu viu que ela tá te chamando de é JP PH, hoje? JP é mais fácil, 3 vezes. JP e PH, não é tudo a Ai, mesma Deus. coisa? Como é que explica, né? Ou me chama de Hoje, não, Laisa. gente, hoje a Liz, ela tá meio fora da casinha hoje, Não. porque Tô não. JP, ela já mais parou no fácil. sinal errado, no meio na quadra errada, olha. Eu tava focando em chegar aqui. É, tá certo, tá certo. Mas tudo bem, JP, PH, coloca filtro aí na gente, que é isso que importa. Então, a nossa pele é o maior órgão que a gente tem no corpo, né? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente não se dá conta disso, né? E na nossa pele subcutânea, ali, epiderme, né, a gente tem os receptores. Que em alguns lugares a gente tem a zona erógena. Existe uma correlação entre a zona erógena, o número de receptor, você ter mais ou menos? Não. Na verdade, na pele a gente tem receptores para o tato, para a pressão e receptores que detectam a vibração. Esses receptores estão distribuídos por todo o nosso corpo. E aí a gente tem alguns locais do nosso corpo que tem mais receptores e outros menos. Só que os locais que têm mais receptores estão localizados nas mãos, na face, na língua e nos lábios. Então, assim, na região genital não é um local de muitos receptores sensoriais. Mas a gente pode usar como zona erógena aí a língua, os lábios, né? E aí Interessante. Na verdade, né, para quem tá ligado aí nos outros podcasts, né, que a gente falou sobre isso no podcast da Libido, né? Inclusive, né, e-book da Libido, tá por aí Tá rolando. E lá tem um né? exercícios das zonas erógenas para você Exatamente. assinalar quais são as suas, porque a minha é diferente da dela. Isso. Então, o que a doutora Carla falou, tem o lábio, a língua, elas são, inclusive, zonas erógenas comuns, né? Mais comuns, mas a gente tem o corpo todo que pode ser erotizado, né? e explorado. É isso que é o Tantra também, que a gente já conversou Isso. aqui, né? Você retirar um dos sentidos para aguçar os outros, né? Exatamente. Então, você sair do óbvio, que é boca, língua, genitália, que nem tem tantos receptores, e você explorar o corpo inteiro. Que interessante isso, né? Renderia uma boa conversa também sobre a questão do genital não ter tantos receptores assim e ser extremamente prazeroso. Eu acho que é né? porque já está formado no Conjunto, né? cérebro que aquilo ali é bom. Exatamente. Já está registrado isso, né? Que o toque. Vamos registrar mais lugares, né? Exatamente. É isso aí. Né? Porque fica aquele registro, então, tecnicamente, se chegar perto da genitália, vai ser bom. Mas nem sempre. Assim. Não, sim, inclusive, né? Se a pessoa tiver um trauma, não vai ser bom, né? Aí o registro é péssimo, né? E nem sempre, gente, o sexo é Genitália. exato. A maioria das vezes não é. Né? No Tantra, Inclusive, tem, né? Uma que das nem nossas- encosta e você tem orgasmo, É. né? Tem gente que tem orgasmo lá na canela, na panturrilha. É uma Não das tem a nossas, ver com a sim, genital. uma das nossas bandeiras aqui, né, do Prazercast, justamente tirar o foco do sexo como penetração, né, sair desse sexo falocêntrico e entender o corpo todo sexual, né. Então, Carla, no climatério diminui esses receptores da pele? Não, tem, eles continuam não tem, o mesmo número. Faz parte da composição da pele ali mesmo. Porque os receptores
são formados ali junto com o sistema. A pele tem a mesma origem embriológica do sistema nervoso central. Então, eles estão ali como essa presentes ali, exatamente. primária que não vai mudar. Isso, exatamente. E, por exemplo, quando está no climatério, a pele tem um afinamento, né? Esses receptores ficam mais ávidos. Perda de colágeno. Ficam mais ávidos, porque na vulva daí provoca o prurido crônico, né? E às vezes no corpo também elas têm. Então, muitas vezes o prurido crônico ali, que acontece com o envelhecimento, é por conta da falta de hidratação da pele. Então, assim, uma dica, essa aqui, ó, é dica para... Dica de milhões. Anota. Isso vale uma consulta dermatológica, gente. Hidratação do corpo, tomou banho, primeira coisa, só tira a maior umidade da pele e aplica hidratante no corpo todo. Isso evita muita coceira, muito prurido. Elas têm aqui, né, onde vem água, né? Aqui elas referem prurido, as vozinhas, principalmente, que elas não gostam de passar creme, entendeu? E aqui assim. Eu tenho bastante, daí como é perto da mama, elas se assustam e vão procurar auxílio, entendeu? Pra quem tem a preguiça de passar o hidratante, porque, né, amiga, Eu tenho uma amiga. Porque justamente não tá muito nessa questão, não entendeu tudo isso como um autocuidado mesmo, né? Aqueles óleos que passa no banho, você passa depois ali, né, e também ajuda? Ó, uma opção excelente pra gente usar durante o banho é sabonetes que são chamados Syndic's, que é um sabonete sem sabão, porque a gente acaba tendo uma gordurinha, né, que é produzida pela nossa própria pele, que impermeabiliza a pele e traz a proteção que quando a gente usa um sabonete com sabão, a gente vai lá e tira tudo. E isso pode levar à coceira, né? Então, o ideal é que a gente use esse sabonete sem sabão, o Syndic's, e muitas vezes esse Syndic's pode vir até como óleo, tá? Como óleo de banho. Existem algumas marcas dermatológicas aí que tem essa opção. Alguns deles não fazem espuma, e aí muita gente acha que não tá lavando, né? Porque usa aquela bucha. Não usa bucha. Não pode usar bucha. Então, assim, e quando usa bucha na vulva? Santo Deus. Por favor, não use bucha na vulva. Aqui vai uma consulta ginecológica de milhões. Não use, porque vai fazer queimadura por trauma e queimadura pelo pH do sabonete. Se você não consegue ficar sem fazer isso, procure um psicólogo que você tem alguma coisa. Se você não consegue parar de lavar, isso aí diz muitas coisas sobre você. Então é isso, dá pra usar. Não usa bucha, nada dá pra usar esse sabonete, que é um sabonete sem sabão, que vai ajudar a manter uma hidratação da pele. Tem aqueles cremes pós-banho, né? Também, né? Que você passa com a pele mais umedecida. Tem. Que é mais fácil de passar. Exatamente. Você deixa ele no box. Pode usar. Me veio uma questão agora, a gente falando do excesso de lavagem. Os pacientes com toque de limpeza, eles sofrem muito com isso, né? O medo da contaminação. Chega no teu consultório as consequências dermatológicas disso. Já recebi muitos pacientes durante a pandemia com os braços queimados do álcool. Sim. Do álcool. Muito idosos. Gente, como eu peguei pacientes, recebi pacientes assim, né? Com a pele toda queimada de tanto aplicar o álcool em gel. E queimadura. É uma exatamente. Então, assim, necessário a higienização? Necessário, mas tão necessário quanto a higienização, a hidratação. Certo. Vamos para um assunto polêmico? Vambora? Vamos falar do aumento dos procedimentos estéticos, né? Essa busca insana pela perfeição, né? Pelo rosto todo simétrico, né? E agora o corpo também, né? Que o corpo é o novo rosto, né? Acabou, eu acho, no rosto que tem que fazer, não tem mais, daí vai pro corpo, tá? Sim, quando a gente entra até num transtorno, né? O corpo inteiro entra nisso. Mas o que você vê, doutora Carla, assim, né? Desse aumento e
e que você enxerga que não tem uma necessidade real ali, mas tem um desejo, uma necessidade emocional muito forte? Olha, o procedimento estético é uma linha tênue ali, né? Que a gente tem que caminhar com muito cuidado. Porque, assim, muitas vezes os pacientes vêm com uma expectativa irreal dos resultados, né? Às vezes o paciente fala assim, doutora, eu quero fazer preenchimento e ficar assim, gente, isso aqui não existe, isso aqui é só cirurgia plástica e olha lá, né? Não é pra ficar assim. Não é pra ficar assim. Então, assim, eu quero tirar toda a ruga. Não tem como. O nosso rosto, a gente depende da mímica facial para expressar nossas emoções, né? Então, é algo que a gente tem que trabalhar junto com o paciente ali, a questão do alinhamento, do alinhamento das expectativas, do que a gente consegue alcançar. E aí, cada médico também tem um perfil de trabalho, né? Sim. Tem médicos que gostam, que têm resultados exagerados. E aí tem público para aquilo, né? Tem. E aí tem médicos que têm um perfil mais natural. E aí cada paciente vai ter que escolher o seu médico de acordo com aquilo que acredita que aquilo é bonito, né? Que aquilo é saudável, que aquilo fica bem para você. Então, você já chegou a contraindicar procedimento? Com certeza. Eu sempre falo, às vezes elas vêm bravas no consultório. Fui em tal lugar, ela contraindicou, ele contraindicou. Eu falei, muito bem, volta lá, porque isso é bom. Não pegou o teu dinheiro e fez o que não precisava. Exatamente. Não, a gente tem que ser a sabedoria de contraindicar também. Isso, porque tem coisas que vai contra o meu perfil de beleza, eu não faço. Aquilo que para mim é antiético, eu não faço. E você vê meninas jovens cada vez mais, né? Porque a gente tava falando a gente ali. Vê elas andando na rua com uma boca desse tamanho. Então, só a boca passando, né? Mas é muito preocupante isso, né? Porque, igual você estava falando ali, a partir dos 30 anos, você já começa com, né, um processo de cuidar, de colágeno, enfim. Mas tem menina de 16 querendo fazer um monte de procedimento. A prótese mamária. Gente, eu vejo adolescentes que estão... A antiga festa de 15 anos, né? Ou a viagem, agora é o silicone e botox. Eu fico espantada, porque eu penso, onde que isso vai parar quando ela tiver 35 e quando ela tiver 50? Mas sabe o que acontece também, que é resultado disso? Colocar as crianças vestidas de adulto, elas têm a menstruação mais precoce. Sim, entendeu? Sim, então é tudo erotização, tudo é mais rápido. É a sociedade que tá doente, né? Daí a mãe fica desesperada porque ela menstruou, não tem como voltar atrás. Sim, as meninas estão menstruando com 9, 10 anos, né? Não tem como voltar. Mas eu acho, assim, a minha percepção é que a gente, na dermatologia, tem procurado bons médicos, né? Tem procurado um resultado mais natural, com envelhecimento mais próximo daquilo que a gente harmônico, né? Isso, com o uso de produtos que não transformem, né, a pessoa. Por exemplo, com o uso de bioestimuladores de colágeno, tecnologias, que a gente acaba melhorando, né, a qualidade da pele, a qualidade ali das estruturas no nosso corpo, mas sem causar essas transformações que não são bem-vindas, né? E aí, na verdade, você trabalha com psicoeducação, né? É conscientização dessas mulheres sobre a autoaceitação, né? O quanto é importante. A autoestima entra muito aí, né? E as pessoas, elas ainda têm essa ideia de que autoestima é só beleza. A aparência, a beleza, o quanto você gosta de se ver no espelho ou não, né? Então, eu vejo vocês como um profissional muito importante de nos ajudar enquanto terapeutas, né, psicólogos, a aumentar essa consciência dessa juventude para a autoaceitação, né, de que não existe o corpo perfeito, o rosto perfeito, e também, os traços. Quando a gente está lá no climatério, também não vai ter a eterna juventude, sim, né? Sim, aí a questão da aceitação da idade, né, do envelhecimento como parte da vida, enfim. Uma hora eles querem adiantar, outra hora e depois a gente quer parar. É muito complexo, né? E daí você fica ali no meio,
tentando, e você também, Mediar mais tudo ainda, para mediar tudo isso, né? Tem alguns procedimentos, assim, ou algumas vezes que elas chegam até você levados, o casamento tá ruim, ou eu acabei de me separar, eu quero fazer alguma coisa. Tem isso? Muito, 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 muito. Acaba sendo uma área de escape, né? A dermatologia, o procedimento estético, por um lado, é muito bom, porque a pessoa começa a se olhar, né? Muitas vezes aquele relacionamento não era saudável, era um relacionamento abusivo, a pessoa não conseguia se ver, né? E aí ela começa a se olhar. Mas muitas vezes também tem essa outra questão aí que começa a querer passar do ponto. Então a gente tem que colocar todas as expectativas, tudo no lugar ali, ver para que caminho a gente vai seguir, porque às vezes elas vêm com muita sede ao pote, né, querendo fazer tudo e se tudo vingar, de uma vez. E preencher o vazio, né? Isso Tá tão que- grande ali, e aí de novo você tem que entrar nessa... Isso que não é a Incentivação. questão da aparência só, né? Na verdade, a gente é um ser todo, um ser humano muito complexo, que a gente tem várias áreas aí para serem trabalhadas. E os homens também procuram por causa disso? Casamento, nova fase da vida ou não? É menos. 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 Seja Na verdade, menos. os homens, eles têm alguns procedimentos que eles têm mais afinidade, que seria a questão do cabelo, né? Fazer tratamento para calvície. Então, acabam fazendo os procedimentos estéticos, na verdade, coadjuvantes ali, que seria o MMP, que é a microinfusão de medicamentos na pele, mesoterapia, com injeções ali no couro cabeludo, e toxina botulínica, né, que é o Botox. Os homens têm um pouco de preconceito em relação ao preenchimento, não é tão simples assim para, né, você fazer preenchimento em homem, porque as técnicas também são completamente diferentes das mulheres, a anatomia é completamente diferente. Então, para preenchimento, os homens têm um pouquinho mais de resistência, mas esses outros procedimentos, eles acabam indo sim, mas eles são motivados não muito, não vejo isso no meu consultório, dessa motivação por conta de relacionamento, assim, não. As mulheres são mais. As mulheres mais. Porque São as mais. mulheres entram muito mais nesse campo emocional, né? Desse sofrimento emocional, enquanto os homens, eles ainda negam o sofrimento emocional, né? Então, para buscar você, deve ser algo que realmente está incomodando muito esse homem, né? Deve ser algo assim que está afetando demais o dia a dia dele, né? E muitas vezes são as próprias mulheres que acabam levando os maridos no consultório. Então as mulheres estão se cuidando e acabam levando os maridos para se cuidar também, para melhorar a isso aparência. é legal, né? Vai Sim, o casal sim, junto. com certeza. Aí é saudável, né? Saudável, aí sim, esse Um autocuidado. cuidando do outro. Incentivando o autocuidado do outro, né? Enfim. Exatamente. Você já atendeu, falando de relacionamento abusivo, um casal que foi o marido junto e que ele determinava o que era pra fazer, o que não era pra fazer, ou que ele solicitava, eu quero que faça tal coisa, não? Sim, ele que tá pagando, ele que vai mandar. Mas olha, uma paciente muitas vezes não é o homem que está pagando. As mulheres hoje estão tendo, né, condições, mas muitas vezes o homem quer determinar o que faz, o que pode fazer e o que não pode. E aí, você nesse... Eles até interrogam como a indicação médica, né? Eu vou pela minha indicação, né, do que eu acho que é necessário diante da queixa da paciente. O que incomoda a minha paciente. O marido ali não é o centro das atenções nesse momento. E aí depois eles vão conversar em casa e ver o que eles vão resolver, que eu não tenho nada a ver com isso. E talvez volte, ou talvez ele fale, não, você não vai, mas eu falo que ela não fez o que eu Daí isso, e tudo bem. Livramento, né? Exatamente. Então, assim, aí o nome é livramento. Livramento. A minha conversa, na verdade, é com a expectativa da minha paciente, com o que incomoda ela, e não, na verdade, com o que eu acho que ela deve fazer. E nem agradar ele. E nem um terceiro. Então, eu vou com a queixa da minha paciente. Legal. Mas é desconfortável, né? Enquanto profissional, você tá ali na frente Com de certeza. uma situação dessa, né? Você fica no meio. Carlinha,
para finalizar, agora eu vou Ai, apertar. pois é. Vou Ai, apertar. ai, ai. Ah. O que você falaria para Carlinha de 20 anos, dermatologicamente falando, para prevenir? Bom, Não tinha pensado nessa pergunta e agora. Difícil, né? não, eu já, nessa pergunta, antes de você falar dermatologicamente, já me passou um filme na cabeça, porque em 20 anos, gente, eu mudei tanta coisa, eu fiz tanta Não coisa. é? Era outra pessoa. lá outra atrás. pessoa e estou de volta a Toledo, né? Que era um sonho teu, voltar? Era um sonho. Toledo, para mim, é a realização de um sonho de vida, de morar numa cidade maravilhosa, com pessoas, com um povo educado, instruído. Gente, eu tô realizada. Voltar a Toledo realmente para mim era um objetivo de vida. Que bom. Então, com essa pergunta aí de 20 anos, muita coisa aconteceu, né? Eu mudei de vida, mudei de profissão, né? Resolvi voltar a estudar, né? Ir para a medicina, a dermatologia. E aí eu volto com uma bagagem muito maior. E o que eu falaria dermatologicamente para a menina de 20 anos, use filtro solar. Porque é o melhor anti-idade que existe. Se você só pode usar, né, uma coisa, é o filtro solar. Alguém já reparou pessoas mais idosas, assim, a diferença da pele que a gente tem aqui do colo para a pele perto da mama, do abdômen, tá ali a resposta do uso do filtro solar, né? Que o filtro solar seria a roupa, no caso, a pele é completamente diferente. Então, use filtro solar que aí você vai o envelhecer. recado, hein? Vai eu falaria envelhecer a mesma bem. coisa também. Pro meu Então, e pro meu eu de agora também. Vou avisar Aí você que... tá com 21. Gente. Não, que 21, eu tô com 18. Minha entendi. idade corporal na bioimpedância deu 18 anos. Então, gente, A bioimpedância é o máximo, né? Beijinho pra vocês. Beijinho no ombro pra vocês, viu? Então, vamos aqui agradecendo a sua Presença. sua atenção, seu cuidado. Essa conversa é deliciosa. E olha, gente, nós temos presente. Manda aí, manda sugestões pra gente chamar ela mais vezes, porque a gente ganha presente. É verdade, ó. Olha que lindo! Olha, eu fiz isso. Olha, um monte de protetor solar, a gente não vai ter mais desculpa, né? Então, né? O bom, né, doutora, aqui agora tem os protetores com cor. Então, pra gente que usa maquiagem todo dia, é a melhor opção, né? Porque 2 em 1, né? Exatamente. Além dos benefícios da cor de proteger A barreira física. Exatamente. Então é duplo. Então, paciente, por exemplo, que tem manchas no rosto, não pode ficar sem um filtro solar com Deixa eu cor. ficar assim, vendo o meu presente. Olha. Que eu ganhei, entendeu? Senão ela vai falar, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Muito bom, gente. Adorei. Eu quero agradecer o convite. Obrigada pela recepção, pelo papo, para a gente trocar tantas experiências, né? Espero que a gente ajude de alguma maneira aí a todo mundo que está vendo. O objetivo é ajudar. Vídeo. Com certeza. Não esqueçam de curtir, o compartilhar. se inscreve no canal, aciona o Aí, sininho. gente, essa convidada tá top, porque Essa ela faz esse Ela trabalho é pra gente. craque. Né? Porque ela lembra a gente. Nós vamos ter que colocar Exato. Um negócio ali. Convidados. Pro convidado. Pro convidado falar, Claro. Qual que é o teu Insta? As pessoas... carlabiondo.dermato. Tá, então lá também tem... Você tá deixando várias Sempre informações. deixo algumas informações. Tem muita coisa colocando bem dicas legal. do dia a dia. Legal. E, gente, acompanhe pra lá. quem é aqui da região, Toledo e região, a doutora Carla está com o consultório na clínica. Santé! Aê! Exatamente. Daí você vai lá, passa pela doutora Carla, passa pela doutora Leis, arruma os vasinhos com a doutora Cristina. E Verão! Verão, olha aí. Biquininho! Já vou agendar minha consulta, gente, que tô precisando. Obrigada mais uma vez por hoje. Se vocês quiserem algum assunto específico da dermatologia, coloca nos comentários Isso. que a gente chama a doutora Carla novamente. Exatamente. Isso aí. Obrigada, Tchau, pessoal. Bela. Tchau, Até tchau. mais. Obrigada.